Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais essa semana para mais um culto infantil da Memorial Kids. Tia Gi tá com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Espero que vocês estejam fazendo as atividades que os tios aí têm proposto, né, no nosso grupo. Atividades muito legais, não é verdade? E tudo isso é uma maneira da gente estar junto mesmo estando distante, não é verdade? Os momentos devocionais de vocês, né? Também espero que vocês estejam fazendo diariamente aí com a família de vocês. E também, né, claro, os momentos de oração, não é verdade? Orem pelo nosso país, pela nossa cidade, né? Pelo nosso mundo, né? Por tudo isso que tem acontecido, para que Deus possa trazer a cura, não é mesmo? Desse vírus que tem trazido tanta tristeza, né? Para o coração de tantas famílias, tá bom? Orem pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, né? Lembrando que a oração, né, é a nossa conversa com o Pai, é a nossa conversa com Deus, né? É aquele momento em que nós podemos trazer para Ele, entregar para Deus os nossos medos, as nossas aflições, mas também os nossos agradecimentos e as nossas alegrias, tá bom? A Tia Gi escolheu uma história pensando que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da história de hoje e ela vai nos ensinar lições preciosas, tá bom? Espero que Deus fale ao coração de vocês através dessa história. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vamos lá, criançada? Vamos lá para a história de hoje? Então, olha só. A nossa história de hoje é uma história muito especial. E, logicamente, ela está na onde? Na Palavra de Deus. Tia Gi trouxe aqui hoje, olha só, uma caixa. A caixa da história. E aqui de dentro dessa caixa a gente vai tirar algumas coisas que a gente vai precisar aqui para contar essa história. Então, olha só, a nossa história está na Bíblia, na Palavra de Deus. E ela está na onde? Lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 5 do livro de Mateus. Sabe o que acontece nesse capítulo? Sabe, criançada? Olha só. Jesus, olha lá, Jesus, ele percebe uma grande multidão. Isso mesmo, uma grande multidão. E os seus discípulos, eles também estavam ali, juntos. E Jesus, sabe o que ele faz? Ele sobe em um monte e ali ele se assenta. Sabe para quê, criançada? Para ensinar. Isso mesmo, Jesus, nesse momento que está reunido grandes multidões e os seus discípulos, ele se assenta naquele monte para trazer ensinamentos. Isso mesmo. Essa parte, né, da Bíblia, ali em Mateus, é conhecido como o Sermão do Monte. É onde Jesus ele vai falar muitas coisas. Tantas coisas, criançada, que para esse Sermão do Monte, no livro de Mateus, nós temos o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. 3 capítulos somente de Jesus dando o Sermão do Monte, nos trazendo ensinamentos. Muito bem, então a gente vai conversar um pouquinho agora. Quais ensinamentos será que Jesus trouxe? Muitos, criançada, muitos ali naquele momento. A Tia Gi separou alguns deles para falar com vocês. Jesus fala, por exemplo, que nós precisamos ser humildes. Isso mesmo, nós precisamos ser humildes. Aqueles que são humildes, eles terão a terra por herança. Que terra?
A terra prometida, né? O céu, criançada. Jesus também, nesse sermão, ele vai falar pra gente que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Não de comida, criançada. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ser corretos, gostar das coisas corretamente. Jesus também fala que nós precisamos ser misericordiosos. Exatamente. Olhar para os outros, ter misericórdia das outras pessoas, estar atentos para as necessidades das pessoas que estão, às vezes, tão próximas a nós, certo? Jesus também, ele vai dizer que nós precisamos ser puros de coração. Exatamente, ter pureza no nosso coração. Tem uma parte, criançada, que Jesus fala, sabe sobre quem? Sobre os perseguidos. Os perseguidos por crerem nele e por falarem dele para as outras pessoas. Ele diz que é para nós olharmos lá para os profetas. E aí nós vamos ver que os profetas também foram perseguidos. E se nós formos perseguidos por disser que somos crentes, criançada, sabe o que Jesus diz pra gente? Que nós devemos nos alegrar. Tia Gi, a gente vai ser perseguido e a gente vai se alegrar? Sim. Lá na escola, a hora que eu falo que eu não vou participar da festa junina, por exemplo, né? Por quê? Porque eu sou cristão. Os meus amigos vão rir de mim. Nossa, enquanto os meus amigos estão ali ensaiando para a festa junina, ou quem sabe para participar da festa do Halloween, né? E eu não vou participar. E aí vai ter amiguinho que vai falar, nossa, mas você é diferente. Nossa, sim, essa é uma maneira de nós sermos perseguidos. Mas Jesus diz que nós temos que ficar alegres com isso. Porque nós somos diferentes mesmo. Nós temos que ser. Nós somos separados desse mundo, criançada. Sabe o que mais que Jesus diz? Que nós devemos amar os nossos inimigos. Isso mesmo. Aquele que te persegue, aquele que às vezes não gosta muito de você. Você deve amar e orar por eles. Olha só, criançada, quão preciosos esses ensinamentos de Jesus para nós, não é mesmo? Sabe o que mais que Jesus fala aqui? Ele fala que nós devemos ajudar os necessitados. Jesus vai falar também, criançada, sobre a oração, a importância da oração, que a oração, nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós oramos, nós temos que entrar no nosso quarto em silêncio e orar, e ter ali uma conversa com Deus. E também é nesse Sermão do Monte que ele nos ensina que nós devemos fazer aquela oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a oração como um modelo, né? Vocês já ouviram, né? A oração do Pai Nosso. É nesse Sermão do Monte que Jesus nos ensina. E tantos outros ensinamentos, criançada. Ele fala também sobre os tesouros. Exatamente. Que nós devemos juntar tesouros no céu e não na terra. Às vezes a gente dá tanta importância, né, para coisas materiais, né, para o dinheiro, para bens, para brinquedos, para tantas coisas. Sabe o que Jesus fala? Que tudo isso que nós temos aqui, a traça e a ferrugem destroem, os ladrões, eles podem roubar. Mas aqueles tesouros que nós juntamos no céu, esses ninguém rouba, criançada. E depois que Jesus deu vários ensinamentos, disse todas essas coisas e mais muitas, que agora a Tia Gi não vai conseguir colocar todas elas para vocês aqui, Jesus vai terminar esse Sermão do Monte contando pra gente uma história. E sabe o que Jesus usa para contar essa história? Ele usa pra gente a figura de dois homens. Isso mesmo. Então Jesus diz pra gente, lá no final do capítulo 7, ele diz pra gente que haviam, criançada, dois homens. Olha só, dois homens.
Um homem, tá? 2 homens. Deixa eu te ajudar. Homens, crianças, sabe o que eles fizeram? Eles construíram as suas casas. Isso mesmo. Mas Jesus conta na história que um homem era um homem sábio, um homem prudente. E o outro homem, ele era insensato. Sabe o que quer dizer a palavra insensato? Aquela pessoa que não pensa, que não faz as coisas corretamente, sabe? Insensato, que comete muitos erros. Exatamente. Um era sábio, um era insensato. Então, crianças, o homem sábio, ele construiu a sua casa. Olha só. E ele construiu a sua casa sob a rocha. Isso mesmo, ele foi lá, construiu a sua casa, né? Fez toda a sua casa e a casa ficou lá. Sabe o que aconteceu, crianças? Depois que ele construiu a sua casa, sabe o que veio? Veio, crianças, a chuva. Deixa a tia Gi pegar a chuva aqui na caixinha da tia Gi. A chuva, criançada, caiu sobre essa casa. Olha só, a chuva aqui da tia Gi, as gotinhas de chuva. A chuva veio e caiu sobre a casa. E choveu muito, 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 muito. Choveu, choveu, choveu sobre essa casa. E aí, crianças, junto com a chuva sobre a casa, sabe o que veio? Teve também, crianças, sabe o quê? O raio, crianças. Muitos raios que caíram sobre essa casa. E além, crianças, da chuva e dos raios, a casa, crianças, ela começou a vir águas. Sabe por quê? Porque os rios, eles encheram. Então as águas batiam nessa casa, batiam nessa casa com a força da água, né? Porque os rios encheram. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. A casa, crianças, ela ficou lá, firme, do mesmo jeito que ela estava. Isso mesmo. Então, crianças, o homem insensato, tá? Ele também construiu a sua casa. O homem insensato também ele construiu a sua casa. Mas, crianças, ele construiu a sua casa sob areia. Isso mesmo. E sabe o que aconteceu, crianças? Ah, choveu. Isso mesmo. Veio a chuva, crianças. A chuva de novo. Apareceu a chuva e choveu, crianças. Choveu bastante sobre essa casa. Muita chuva. Novamente uma tempestade, né? Novamente lá os raios que caíam sobre essa casa, crianças. E as águas? As águas também, crianças. As águas com toda a sua força batiam sobre a casa, batiam naquela casa, encheram aquela casa, porque os rios transbordaram. E sabe o que aconteceu, crianças, com a casa? Sabe o que aconteceu? A casa do homem insensato, ela caiu. Isso mesmo. Essa casa caiu. Tia G, mas por que você está contando essa história pra gente de 2 casas? Uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia. Porque, crianças, Jesus nos contou essa história. Sabe por que Jesus nos contou a história das 2 casas? Da casa que foi construída sobre a rocha e da casa que foi construída sobre a areia. Jesus, crianças, ele nos conta essa história porque essas casas são as nossas vidas. Exatamente. Lembra lá no começo que a tia Gi falou dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte? Exatamente, amar os nossos inimigos, prática da oração, ser misericordiosos, bondosos, né?
a oração do Pai Nosso, que ele também nos ensinou no Sermão do Monte. Não queremos nos vingar das pessoas, não juntarmos tesouros aqui nessa terra com bens materiais. Tudo que nós conversamos no começo? Exatamente. Crianças, quem não pratica os ensinamentos de Jesus é como a casinha que foi construída sob areia. E sabe o que é a chuva? A tempestade, os raios, são as dificuldades que nós temos na nossa vida. As tristezas, né? Os desafios que nós temos. O que a gente faz quando aparece uma dificuldade na nossa vida, né? A gente tem que estar firme na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Crianças, a pergunta que a Tia Gi deixa para vocês. A vida de vocês, qual casinha é? A casinha construída sobre a rocha ou a casinha construída sobre a areia? Vocês têm praticado todos os ensinamentos que Jesus nos dá? Que vocês têm aprendido? Vocês estão praticando? Não adianta somente ouvir, precisa praticar. Crianças, um grande beijo no coração de vocês. A Tia Gi quer também aqui agradecer o Danielzinho, que foi ele que ajudou a Tia Gi a fazer essas casinhas e esse cenário. Ele que pintou as nuvens aqui pra mim, foi tudo ele que pintou pra mim. Então eu queria agradecer ao Danielzinho pela ajuda que ele me deu, tá bom? Vamos orar pra gente terminar, tá bom? Agradecendo a Deus por essa linda história que ele nos trouxe. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa história, Senhor, em que nós pudemos aprender que a nossa vida precisa ser como a casa na rocha. Nós precisamos estar firmes no Senhor, ó Deus, e não permitir que as dificuldades possam fazer com que nós caiamos como a casa que caiu, porque ela estava na areia. Senhor, obrigada. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Um beijo no coração de vocês. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Tânia está aqui para trazer mais um versículo da Palavra de Deus para vocês. Desta vez a Palavra de Deus está lá em Mateus 7:24. Aquele que fala assim: todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente, o qual construiu a sua casa na rocha. Essas são as palavras de Jesus, o qual ele compara que um homem prudente, um homem sábio, é aquele que não só ouve as palavras de Deus, é aqueles que colocam em prática. Ele compara também com aquele homem tolo, aquele que construiu a sua casa na areia, e vindo a tempestade, essa casa é derrubada. É assim também com a nossa vida. A gente não tem que estar aqui toda vez, todo cultinho, seja aqui por vídeo, seja lá na igreja. A gente ouve o que a gente tem que fazer e a gente não praticar. Isso é ser tolo. Quando a gente escuta e aprende, ouve da palavra de Deus e a gente pratica, isso é ser um homem sábio. E agora, crianças, vamos fazer todos juntos. Todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, serás comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Vamos cantar o nosso versículo? Todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, serás comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mais uma vez. Todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as pratica, serás comparado a um homem prudente que construiu sua casa
sobre a rocha, sobre a rocha. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. Tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Criançada, que história especial, não é mesmo? A tia Gi, quando pensou nessa história, eu tinha certeza que vocês iam gostar bastante. É muito legal essa ilustração, né, que Jesus utilizou para fazer com que a gente compreenda, né, quão importante é nós temos os ensinamentos dele no nosso coração. Não é verdade? Quando ele coloca para a gente a construção, né, dessas duas casas, a construída na rocha e a construída na areia. E isso traz para a gente, pessoal, né, uma grande reflexão, não é mesmo? Aonde que nós temos construído a nossa casa, né? O que nós temos feito com a nossa vida? Criançada, a tia Yasmin também preparou aí uma atividade muito legal para vocês, tá bom? E eu quero ver essas casinhas lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Uma semana abençoada para todos vocês, que o nosso Senhor Jesus os proteja e abençoe a cada dia. Um grande beijo no coração de vocês. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.